nos move. Mais forte, a fé que nos move. Aleluia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fé, o que significa a fé de Deus nas nossas vidas. Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado, ó Pai. Tua presença é real em nós. Tira todo o pensamento cativo. Tira a nossa preocupação, que nós possamos aprender, ó Pai, da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, comer também, Senhor, da Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento espiritual para as nossas vidas, para o nosso ser. Obrigado, Jesus, por mais uma Viva Quarta, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Pai, alimentados, fortalecidos e motivados. Aleluia. Queria que você perguntasse para a pessoa do seu lado, o que significa fé para você? O que significa fé? Aonde começa a nossa fé? E nós não precisamos hoje no Aurélio, mas nós podemos consultar na Bíblia. A Bíblia fala sobre a fé e o sentido da fé. Em Hebreus, vou fazer uma introdução um pouco rápida, para a gente não avançar muito no horário. Em Hebreus 11, 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vou ler novamente. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber, em outra tradução, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. E eu vou dividir esse versículo rapidamente, essa introdução. Eu vou extrair algumas palavras. E a primeira frase é: na certeza daquilo que esperamos. Isso fala sobre impossibilidades humanas, impossibilidades físicas, naturais. Aquilo que esperamos, nós não estamos vendo, não está palpável aos nossos olhos naturais, não está palpável ao mundo físico. Crer no agir de Deus sobrenatural em nós. Se a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos, o que é certo para você? Se hoje você está aqui essa noite, o que é certo para você? É certo que amanhã haverá alguma coisa? Amanhã pertence a Deus. Nada é certo. Mas a palavra aqui em Hebreus fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não é nada certo, mas eu espero em Deus, eu confio em Deus, e é a prova daquilo que eu não vejo. Parece que até uma coisa incoerente bíblica. Existe algo dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus, e quando nós temos uma vida cristã, quando você vem para a igreja, quando você fala: Senhor, a minha vida é tua. Você começa a viver Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você começa a inserir e a incluir esse versículo no teu dia a dia. Porque de verdade, nós não temos a certeza de algumas coisas, mas nós confiamos naquele que é dono e pode todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Existe um ditado brasileiro popular, que o povo brasileiro, ele não desiste fácil de algumas coisas. Não sei se você já ouviu esse ditado. E o crente, ele não tem que desistir fácil de algumas coisas. Ele tem que persistir. Muitas vezes nós viemos à igreja e a nossa fé é uma fé um pouco frágil, porque vai acontecendo algumas coisas, nós vamos nos abalando. E à medida do possível, aquilo vai ficando adormecido. Hoje o pastor David orou e fez uma profecia, fez algo profético falando que aqueles que aceitaram, não aceite ser CLT. Se Deus colocar algo no teu coração, vá, rompa. Mas a verdade é muito difícil. É muito difícil às vezes quando nós passamos por algumas dificuldades.
financeiras, familiares, pessoais. Mas existe algo dentro de nós, quando nós caminhamos com Deus, que nós levamos a nossa convicção a Deus, a certeza que aquilo vai acontecer. Muitas vezes você pensa assim, poxa, mas eu vou confiar em Deus, eu vou entregar isso para Ele. Continua crendo, continua afirmando isso em você. Eu queria partir para a segunda parte da mensagem, um contexto muito histórico que está lá em Números. Conta a história de Moisés, quando o povo estava no deserto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 20, verso 2 ao 11. Nós iremos ler alguns versículos apenas. Coloca para mim aí, Rian. Pode colocar a versão NVI, tá? Moisés fere a rocha em Meribá. Verso 2, né? Capítulo 20, verso 2. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu. Por isso o povo se reuniu. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e Arão. Verso 3. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Verso 6. Moisés e Arão saíram de diante do povo da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Verso 11. Pode colocar o verso 11 já. Depois a gente volta. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. A palavra Meribá, o povo estava ali na região de Meribá. Meribá significa reclamação, murmuração, no contexto grego. O povo de Israel estava sem água. Estava em um lugar árido, ruim. E daqui a pouco o povo começa a reclamar. Poxa, Moisés, cadê a promessa? Cadê aquilo que você falou para a gente? Cadê aquilo que você falou que Deus ia fazer na nossa vida? Quantos de nós, às vezes, nós falamos isso para Deus? Ou falamos também para alguns líderes? Cadê aquilo que não está acontecendo? Eu preferia voltar naquele tempo. Eu preferia estar lá. E o povo começa a reclamar. E o povo começa a se sujeitar à escravidão daquilo que eles viviam, ao cativeiro que eles estavam. A palavra fala que o povo começa a falar: lá onde eu era escravo, onde eu estava no Egito, era melhor do que eu estava aqui no deserto. Por mais que o povo já havia enxergado e visto alguns sinais, aquilo que Deus já tinha feito, o Mar Vermelho, Deus tinha livrado o povo das pragas. Mas nesse momento, o povo começa a reclamar e começa a falar: Senhor, aonde está a sua provisão? Aonde está aquilo que o Senhor nos prometeu? E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida. Deus, aonde estão as tuas promessas? Aonde o Senhor está aquilo que o Senhor me prometeu? E a palavra fala que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Mas há tempo para todas as coisas. Nós vemos aqui nesse contexto aqui de Moisés, uma motivação que faltou.
Talvez hoje você está aqui e você está falando, poxa, eu preciso ter mais fé. Eu preciso crer mais. E na verdade é que a fé, ela nos move. A fé, ela molda, ela motiva a sua vida. Você todo dia tem que acordar, porque você tem que ir motivado para alguma coisa, ou para o teu trabalho, ou para a tua empresa. E se de fato você não tiver motivação, aquilo vai se tornar um peso. É que nem quando nós viemos à igreja. Quando nós perdemos um pouco a nossa fé, quando nós começamos a ficar adormecidos com algumas coisas, nós começamos a levar as coisas naturalmente ruins. Nós não enxergamos mais aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós ficamos relapsos aos nossos problemas. E algumas lições nós aprendemos nesse contexto. E a primeira lição, Deus demonstra a sua fidelidade. Ele supre a tua necessidade. Voltando um pouquinho, nós já iremos ler. Deus, ele não deixa de ser misericordioso. Por mais que o povo estava reclamando. Por mais que eu e você, nós reclamamos, nós falamos mal, às vezes, de algumas coisas, Deus não deixa a sua misericórdia. Porque o poder de Deus, o amor dele é ilimitado para conosco. A segunda lição, a obediência para com Deus. Olha só, quando nós pedimos algo para Deus, quando nós entregamos para Deus, existe uma responsabilidade de obediência. E muitas vezes nós não cumprimos aquilo. Muitas vezes nós deixamos a nossa vida, preferimos apenas a seguir algumas coisas fáceis, mas deixamos de obedecer a Deus. E aqui está uma grande lição nesse contexto bíblico. A gente está falando de Moisés, um personagem bíblico, daquele que tirou o povo do deserto, do Egito. Aquele que permaneceu 40 anos ali, padecendo com o povo, pedindo perdão pelo povo. Só que tem um detalhe importante, que muitas vezes a gente se esquece da história de Moisés. Nesse contexto bíblico, ele esqueceu um pouco da obediência a Deus. Porque ele foi vulnerável ao querer do povo. Ao invés de ele chegar no povo e falar assim, gente, vamos obedecer, vamos crer, vamos confiar. Ele foi chorar diante de Deus e falar, Senhor, por favor, manda água. No contexto histórico, isso não está errado, porque ele era um ser humano. Mas ele esqueceu um pouco daquilo que Deus tinha prometido. Uma outra lição, a atitude de Moisés revela a frustração. E aqui tem outro sentido bíblico. Verso 12, capítulo 20, verso 12. Olha só. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão essa comunidade para a terra que dou a vocês. Há um divã aí de Deus com Moisés. Porque Moisés poderia entrar em Canaã, e ele não entrou. Porque ao invés dele continuar crendo, dele continuar obedecendo, ele foi fragilizado pelas reclamações do povo. E talvez a fé que te move algumas coisas, a fé que te trouxe até esse lugar, é a fé que te leva a conquistar muitas coisas. Mas talvez ela está fragilizada essa noite. E você está falando assim, poxa, mas eu creio em Deus, mas eu obedeço, eu sigo. A palavra fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E muitas vezes nós passamos mais tempo
pelo processo, pelo amadurecimento, para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Ele tem, para que Deus possa derramar aquilo que lhe é proveito. Moisés, naquele momento que ele vai ali para a tenda, ele demonstra uma falta de fé. Ele demonstra uma falta de confiança. E talvez aquilo que ele estava ali tentando, levando, um pensamento, uma palavra. E Deus não conduziu ele até Canaã. Ele faleceu no deserto. Depois Josué conduziu o povo. Mas quantas vezes falta pouquinho para que a gente conquiste, para que a gente continue e a gente desiste? Porque a fé que nos move, ela não está no nosso coração, ela está só apenas na palavra. A fé que te move até aqui, a fé que te move a falar de Jesus. Você já se perguntou para você, qual é a fé que te move a falar de Jesus? O que te move a levar as boas novas? O que te move de fato a você vir na igreja, a você confiar na cura? Uma outra lição que nós temos aqui é que Deus, Ele não deixa de ser misericordioso, mesmo que nós nos distanciamos. Porque a fé, ela nos aproxima de Deus. Ah, Davi, mas tem muitas pessoas que têm fé, mas não têm fé em Deus. Têm fé nele mesmo. Existe um poder muito grande no nosso espírito. Nós somos seres que temos um espírito, uma alma e um corpo. E o nosso espírito, quando nós nos ligamos a Deus, nosso espírito, isso aqui até cientificamente está sendo comprovado pela ciência. O nosso espírito, existe algo no nosso espírito que ninguém consegue destruir. Porque o nosso espírito, quando nós confiamos em Deus e quando nós temos uma vida com Deus, o nosso espírito, ele se torna inabalável. Por quê? Porque nós nos ligamos a Deus. O nosso espírito se liga a Deus. É por isso que o nosso espírito, o nosso espírito ele não morre. O que morre é o nosso corpo. E às vezes nós estamos um pouco abalados por algumas coisas. E nós tememos o amanhã. Nós vivemos um tempo, esse ano, que nós exerceremos o nosso exercício de cidadão. E muitos de nós nos apegamos muitas vezes ao governo. Nós esquecemos que de fato a nossa vida depende de Deus. A nossa vida e nossa manhã depende de Deus. E não importa se A ou B vai permanecer. O que importa é que nós estaremos convictos da nossa vida. Porque a fé que nos move é uma fé sobrenatural. A fé que nos impulsiona é uma fé que não vem de nós, é uma fé que vem de Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Mas nós temos que acreditar, nós temos que voltar, nós temos que crer que Deus, Ele é onipresente, onisciente, Ele detém todas as coisas, o poder dEle é ilimitado. Mas uma coisa que eu vou te falar, quem limita o poder de Deus é você, sou eu. Olha só, quem limita o poder de Deus sou eu e você.
Porque a palavra fala, e até um lema da nossa denominação, que Deus é o mesmo ontem e hoje. Se Deus é o mesmo ontem e hoje, Ele continua fazendo. Deus é o Deus de Moisés, de Davi, de Jacó, de Abraão. Ele continua fazendo. Mas nós limitamos a Deus. Porque existe um paralelo, que eu acabei de falar, da nossa responsabilidade, da nossa obediência. Eu já falei diversas vezes que a obediência não é apenas você vir na igreja, você orar 36 horas, você ser cristão 40 anos. De verdade, isso para Deus não importa. Eu vejo muitas pessoas que foram muito tempo cristão, 20, 30 anos, 25 anos, amigos meus, e hoje eles nem estão mais na igreja. E eu olho isso com um olhar triste, quando eu falo, poxa, aquela pessoa tinha tanta fé, vinha na igreja, acreditava, falava, só que pela falta de obediência, e por alguns períodos na vida dela, pela falta de fé, a falta de fé, ela não é apenas aquilo que está te deixando triste, mas é aquilo que você fala. É o ambiente onde você participa. Em um culto eu falei, qual que é o ambiente que você está participando? Qual que é o ambiente que você está inserido? Eu não sei se todos aqui vão em alguma célula, mas vá numa célula, se conecta. Fortaleça a tua fé, não venha só aqui na igreja. Se relaciona. Igreja é relacionamento. Igreja é comunhão, é comunidade, é unidade. E não adianta eu pregar sobre o amor se eu não vivo em unidade. Se eu vivo divergindo. Se lá fora eu divirjo. Eu divido. Aí muitas coisas acontecem. Não está acontecendo. Não está acontecendo porque nós não temos tido responsabilidade. Deus é um Deus responsável. Como é que você quer que Deus, Ele faça algumas coisas na tua vida se você não tem responsabilidade? Se nós não estamos vivendo em obediência? Todo dia eu posso clamar, eu posso orar, mas se de fato o meu coração estiver distante de algumas coisas, Deus, Ele não consegue fazer. E não porque Ele não quer, porque nós acabamos aprendendo aqui que Deus é misericordioso. Por mais que nós não sejamos fiéis a Ele, Ele continua sendo fiel com essa palavra. Em Salmos, capítulo 80, versículo 19, diz assim: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O salmista aqui fala, Senhor, restaure em nós. Restaure em nós a tua fé. Restaure em nós a tua comunhão, o teu amor. Restaure em nós aquilo que foi perdido. Eu vejo muitas famílias falando, poxa, eu queria tanto que o meu filho estivesse aqui. Eu queria tanto que fulano estivesse aqui. Restaure em nós a comunhão, restaure em nós o amor, restaure em nós o verdadeiro sentido de vir na igreja. Não apenas para pedir bênçãos. Deus me abençoa, prospera. Eu até falei um dia, até na célula, eu falei que Deus, Ele não está preocupado em te abençoar. As pessoas ficaram meio assim. Eu falei, Deus não está preocupado em te abençoar. Deus está preocupado em transformar a tua vida, porque os teus problemas serão resolvidos através de você. Parece que é uma coisa contraditória. Se Deus transforma a tua vida, você vai conseguir vencer as dificuldades. Se Deus transforma o teu interior e você se torna uma pessoa mais forte, você vai conseguir vencer aquilo que te impede de chegar.
Uma das coisas que eu e a minha esposa, Daisy, nós vivenciamos Hebreus 11:1 na nossa vida. Tinha muitas coisas que a gente não tinha dinheiro para fazer. A gente não tinha como fazer. Mas nós cremos. Ora, a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas eu estou crendo, eu estou acreditando, eu estou confiando. Quando você vem na igreja, quando você entrega o seu dízimo ou a sua oferta, você está confiando, você está depositando a tua confiança em Deus. Você está devolvendo, você está consagrando. Há uma atitude de consagração daquilo que você faz, daquilo que você entrega. Isso é uma atitude também de obediência. Mas uma das principais, ou principal coisa, é a nossa confiança dentro da nossa responsabilidade, como cristão, como servo, como filha, como filho. Nós não podemos deixar que o mundo lá fora nos desafie. Nós não podemos deixar que as pessoas lá fora nos apontem. Nós temos que demonstrar a nossa fé viva, ousada. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo de um grande líder e ele falou assim que nós vivemos em uma geração de covarde. Por quê? Porque tem pessoas que estão deixando a sua identidade com medo, com insegurança. Tem pessoas que não estão avançando pelo medo, pela insegurança. De fato, nós vivemos uma realidade digital muito complexa. E de fato, nós vivemos isso nesse mundo atual. Algo rápido, pronto. E isso gera um pouco de insegurança, de medo. Mas Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua família. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para fazer a obra dEle. Creia, acredite, prossiga. Não tenha medo. Nós não temos que ter medo. Se nós realmente confiamos em Deus, nós não temos que ter medo. O medo não pode fazer parte da minha e da sua vida. Quando eu subo esse altar, eu não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de quem fala, quem não fala. Não tenho medo. Não tenho medo. Quem me colocou aqui foi Deus. Quem está comigo é Deus. Ele que me deu autoridade e poder. Não foi o homem. Foi Deus. Quando Deus te colocar em algo, deposita o teu coração. Olha pelos olhos da fé. Porque a fé vai te levar e vai te conduzir a lugares que você jamais imaginou. A lugares que você jamais pisou. Eu vejo pessoas passando o tempo, às vezes, e dizendo, isso não aconteceu comigo. Isso não aconteceu. Irmão, está te faltando fé. Mas está te faltando disciplina, obediência, responsabilidade. E talvez você está se distanciando das promessas, daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque está faltando um pouquinho. E aí você começa a falar algumas coisas. Isso começa... O poder das palavras é bíblico. A palavra fala que a língua ela tem poder de destruir. Ou ela tem poder de fazer com que você chegue. Quando você se sentir fraco, ou você se sentir em um estado que você não consegue, começa a declarar, Senhor, me ajuda. Eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Porque a palavra tem poder. Senhor, está acontecendo isso. Eu não consigo, eu não vendi. Deus, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Eu vou vender. Deus vai me dar. Isso vai acontecer. Uma das coisas que eu sempre aprendi com o pastor, meu pai. Uma referência de fé.
E ele sempre falava para mim, olha, e eu via isso. No carro, às vezes ele falava, não, vai dar certo. Não pensa nisso, vai dar certo. Vai dar certo. Um dia eu liguei para ele, eu estava lá em São Paulo, e a gente estava comprando nosso primeiro carro. E ele ficou meio com medo, porque a parcela era um pouco alta. Aí ele falou, Davi, você tem certeza? Eu falei, não, pai, Deus me deu. O senhor fala isso direto? Então eu quero pegar na minha vida e quero exercer essa fé. Olha, mas pensa bem, não, Deus me deu. Deus me deu e eu vou até o fim. Se Deus te deu, e se você sentiu paz, vai. Ele sabe, Ele cumpre. Deus não promete aquilo que Ele não pode cumprir. Deus não promete aquilo que Ele não pode cumprir. Porque Deus é um Deus de promessas. Ele é justo. É bíblico, Ele é justo, Ele é fiel. E a palavra dEle não falha e ela não volta. Muitas coisas não se cumprem na nossa vida porque a nossa palavra volta. Nós recuamos. Nós caímos. Mas a palavra de Deus continua. Eu sempre falo assim que todo dia é um dia de nós levantarmos e de nós falarmos, Senhor, me ajuda. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a confiar. Gente, isso não é pecado falar. Me ajuda a confiar, Senhor, não deixa eu cair. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme, fiel. Mesmo que o meu coração, mesmo que eu tenha vontade, Deus me ajuda. Permanece comigo. Quero que vocês coloquem em pé. Deus, Ele é um Deus de bondade, é um Deus de esperança. Se você crê, você fecha o seu olho, seus olhos. Se você não crê, estou aqui falando com quem crê, com quem quer, com quem determina isso na tua vida, no teu coração. Feche os teus olhos. Se você não crê nesse momento, você vai pedir para Deus e vai falar, Senhor, eu quero crer de verdade. Eu quero sair daqui motivado. Eu quero que a fé de Deus possa mover o meu espírito e o meu coração essa noite. Eu quero sair daqui diferente. Se eu entrei aqui triste, desmotivado, eu quero sair motivado. Se eu entrei aqui me sentindo com autoestima baixa, eu quero, Senhor, agora em nome de Jesus, que o Senhor aplique os Salmos 80, 19, restaurando-me, Senhor. Restaurando-me, criando em mim, no meu ser, no meu coração, a Tua vontade, o Teu amor, o Teu querer, Senhor. Eu não quero ser mais um, eu não quero recuar. Eu quero que o Senhor, ó Pai, cumpra em mim os sonhos que o Senhor tem na minha vida. Os sonhos, ó Pai, que o Senhor tem para a minha família. Nada é impossível, nada é impossível. Se você sentir vontade de vir aqui na frente, nós iremos orar pela tua vida. Nós iremos orar pelo teu coração, pelo teu espírito, para que Deus reacenda e fortaleça a tua vida. Nesse momento, se você tem vontade, eu quero ser mais corajoso, eu não quero ter medo, eu não quero ser inseguro, vem até a frente, não fique com medo. Às vezes Deus pode mudar a tua vida hoje. Deus pode encher o teu coração de alegria e de motivação. Começa a orar esse momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso ser, a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa nos usar. Que o Senhor, ó Pai, possa, em nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tirando o medo, a aflição, a opressão. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos agora na Tua vontade, Senhor. Nos livra, ó Pai, de todo mal, nos livra, ó Pai, de toda inveja, nos livra, ó Pai, das palavras maldosas, malignas, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, no centro da Tua vontade. O nosso ser, ó Pai, pertence a Ti, a nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa palavra.
Fortalece-nos, Senhor. Fortalece a nossa vida, o nosso ser. Em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Pai, a nossa família, Senhor, nas tuas mãos. E diante do teu altar, ó Pai, nós nos fortalecemos. Restaura a nossa aliança. Restaura o nosso ser, a nossa mente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.